Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Rodolfo. Eu vou me apresentar e fazer minha autodescrição e pedir para que cada um, quando quiser falar, se pudesse identificar também, seria bem legal. A gente vai depois transformar em podcast também, o encontro de hoje, né? E, enfim, vai estar em vídeo também e tal. Meu nome é Rodolfo, eu sou um homem branco, estou com cabelo arrepiado, curto, de óculos preto, barba levemente mal feita. Estou numa sala com um sofá atrás de mim, as bonecas da minha filha do lado direito, a rede do lado esquerdo, um enfeite na parede do lado esquerdo também. Bom, eu sou Rodolfo, um dos organizadores aqui desse projeto. Eu e o Luiz Gabriel, que vai falar daqui a pouquinho também, somos as pessoas que estão tocando o projeto, o Luiz Gabriel é o proponente. O nome dessa proposta é Contemporaneidades em Danças de Salão, palestras, oficinas e publicação escrita. Esse foi o primeiro nome que a gente deu para um projeto emergencial da Lei Aldir Blanc, no qual a gente tinha aí 3 meses, mais ou menos, para, enfim, né, executar um projeto emergencial, né, ali no final do ano passado foi quando esse edital saiu. Aí eu e o Luiz, bem loucamente, achamos que daríamos conta de fazer um livro em tão pouco tempo e demos, e contamos aí com a participação de vários autores e autores que aceitaram a roubada de fazer correndo ali, né, o livro. E uma dessas pessoas são as que estão hoje aqui com vocês, que é o Léo e o Marlisson, que já vão falar daqui a pouquinho. O nome do livro depois vai se chamar não, né? Já se chama Contemporaneidades nas Danças de Salão, abordagens que dançam nossos tempos, e é um convite aí que a gente encontrou através de algumas escritas, algumas falas, algumas práticas, algumas pesquisas, contribuir aí para que se abra para outras tantas que estão por aí acontecendo, né? Então é um singelo recorte de abordagens que dançam nossos tempos. Lu, passo para ti antes de passar para os meninos. Não sei se você quer se apresentar também. Posso me apresentar bem rápido, não tomar muito tempo. Também sou um homem branco, com barba, sobrancelha bem presente, sim. Tô de fone de ouvido e uma jaqueta azul. E atrás de mim tá duas paredes, uma é amarela e a outra é roxa. As duas têm uma janela em cada uma. E como o Rosso falou, eu sou proponente, né, desse projeto, mas que é uma grande vontade nossa, né, de usar esse recurso do digital, que embora seja com essa proposta emergencial de apoio aos artistas nesse momento, né, que todos nós sabemos como foi difícil, a gente queria também colocar isso a serviço desse nosso movimento, né, desse movimento contemporâneo em dança, e a gente acredita que essa publicação vai ser um registro importante, né. Então, fizemos isso, o projeto é pelo edital Aldir Blanc, né, temos sempre que falar, e recursos do governo federal, né, executado pela Fundação Catarinense de Cultura de Santa Catarina. Então é isso, muito bom estar com vocês, foi um grande encontro aí, tô vendo o Léo e o Marson ao vivo pela primeira vez, mas já acompanho aí dentro do movimento há um tempo, e vou passar a palavra para vocês, então, para compartilhar um pouco aí, desdobrar esse capítulo que vocês escreveram no livro, através desse encontro ao vivo aqui. Você quer ir, Léo? Vocês me escutam bem, gente? Tranquilo aí? Bem, eu sou Marlisson Barbosa, sou um homem branco, nordestino paraibano, que tenho residência em Salvador, né? Com muito orgulho. Tenho orgulho de falar que eu sou a mistura de Paraíba com Bahia, trazendo esse calor nordestino, né? E antes de tudo, eu queria me autodeclarar, sou um homem branco, né? Como eu falei, e atrás de mim tem uma porta, do meu lado direito, tem um pequeno... esqueci o nome daquilo agora, que eu anoto. Estou de camiseta, porque o calor aqui é grande, muito, muito, muito. Desde de manhã eu estou de frente para o computador, trabalhando, então estou assim mais à vontade, porque a ideia que eu quero passar para vocês é essa, uma conversa bem descontraída,
saindo desse contexto, né, de academicismo que a gente vive imerso direto. Então é isso. Vou passar agora, bora, para meu amigo Léo, para a gente dar continuidade aí às falas. Oi, gente linda, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Quem fala é Leonardo Táxi, eu estou aqui em Curitiba, no Paraná, aqui na minha casa. Eu sou um homem branco, eu estou agora com barba e bigode compridos, um cabelo grisalho para branco, visto uma camiseta branca com um dizer muito importante: convide o seu melhor para dançar. E ao fundo eu tenho uma parede preta com luzes de LED azul, um sofá cinza, e você está vendo uma bandeira do MST ao fundo, pertinho de uma singela bibliotequinha que eu tenho aqui. Então eu fico muito feliz de estar aqui, já quero parabenizar imensamente esse projeto, o convite, como o Luiz falou, já é um marco na história das danças de salão do planeta. É mais do que do Brasil. E fiquei muito feliz com o convite, e ainda mais de partilhar, apesar do pouco tempo, partilhar o processo com meu queridíssimo amigo, colega, guerreiro Marlisson. Então, a gente pensou para agora, nessa explanação aqui, nesse momento, o Marlisson vai começar, e a gente queria deixar um tempo viável, assim, para que, depois das nossas falas, a gente tivesse questões para partilhar. Então, façam suas anotações e fiquem à vontade aí. A gente vai, ao final, ter um tempinho. Então, Marlisson, você está com o cronômetro aí para a gente seguir aí na nossa programação. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Beleza, então sigamos nessa gira, né? Como diz aí meus amigos, meus companheiros, minhas companheiras, meus companheiros. Então, gente, eu vou, como eu falei para vocês no início, né? Queria, antes de tudo, também parabenizar o projeto, né? Aos organizadores, porque para esse desgoverno que a gente está, um momento desse é rico, né? Então, um governo que desqualifica e não valoriza a educação, seja ela básica ou superior, e o momento de trocar aqui, né, saberes, uma produção de um livro, isso aí é tudo, né? Então, assim, queria agradecer o projeto, o convite, parabenizar e sigamos no gira, né? Então, como eu falei para vocês, eu queria deixar uma coisa assim bem formal, né? Para a gente sentar mesmo, conversar como se estivesse presencial, com um cafezinho agora, como o Rodolfo está tomando, né? Então, bem nessa pegada. E esse convite, né? Quando surgiu, ele chegou no momento que eu estava no processo de já ter terminado a pesquisa dissertativa, a qual eu fiz uma análise, né, do patriarcado, que são pesquisas não só essa análise, mas tem outras pesquisas. No decorrer do tempo eu fui tendo contato, que eu fui mesclando esse chão, né? Então, depois dessa análise, depois dessa pesquisa, eu fiz o contato com os meninos, eu estava atravessado ainda, produzindo algumas coisas, alguns artigos, e surgiu esse convite, né? Então, me pegou no momento que eu estava também produzindo o projeto de doutorado, e foi assim, foi um momento único, né? Porque a gente, eu estava atravessado com vários referenciais, falando de machismo, trazendo alguns referenciais que eu já usei na minha dissertação, usei no artigo, que eu não quero falar aqui, trazer muitos referenciais que eu usei no livro, porque eu quero fazer com que você chegue lá e dê uma lida no livro, porque senão não vai ter, pelo menos, né, não vai ter graça se eu chegar aqui que eu botei fulano, que eu botei ciclano e tal, e para mim assim não vai fazer muito sentido, né, eu vou deixar assim bem no ar, né, claro, lógico, para vocês irem e dar uma lida, porque se eu falar eu vou tirar o gostinho, né, então eu trouxe essa perspectiva da análise crítica da dança de salão para um livro, né? Trouxe contextualizando, fazendo ligações, né? Buscando o chão dessa escrita de uma forma
dialogando com as metodologias abissais, que é um conceito que eu desenvolvi na dissertação e que eu também levei para o livro, fazendo alguns links, né? Tendo visto que na dissertação eu fiz essa proposta de mostrar o conceito de linha abissal, da tecnologia do Sul, porém, teve esse contexto das metáforas também, que eu trabalhei com Lakoff Jones, enfim, e trouxe essa metáfora dessa linha abissal, né, trazendo esses problemas abissais, e ainda trouxe essa metodologia, né, que me inspira para propor uma dança de salão pós-abissal, que eu trago uma pequena recorte para o livro, né, fazendo essa ligação com Gerda Lene, que traz o patriarcado, que ela traz um contexto, né, traz todo um arcabouço, né, essa construção do patriarcado, que desde da construção na era mesopotâmia até a parte da religião, que traz as metáforas de Adão e Eva, a metáfora que aí eu trago no contexto de cavaleiro, dama, nas danças de salão, faço esse contexto, faço essas ligações, e daí eu vou levando um pouco essa pesquisa nos seus altos e baixos, nossos encontros e desencontros, e foi quando realmente eu trouxe Freire, que é eu acho fenomenal, que ela traz um machismo estrutural, que eu também desenvolvo um pouco esse detalhe, fazendo uma relação com o racismo estrutural, fazendo esses machismos que são velados, como também existe esse racismo estrutural que são velados. Então, faça um pouco dessa ligação, porque tanto o machismo como o racismo estrutural são coisas veladas que elas estão se estruturando, e eu faço essa ligação. Trago um pouquinho bem discreto esse contexto desse machismo estrutural no livro, e também trago assim, para dar um chão na escrita, né? Eu trago a interseccionalidade, fazendo uma ligação com o capitalismo, com o colonialismo, com o patriarcado, fazendo essas três linhas, essas três ligações. Ainda eu estou me achando ainda, né? Porque como eu estou na pesquisa do projeto ainda, né? Acabei de entrar agora no doutorado e estou nesse projeto e ainda estou me achando na pesquisa, né? Não posso chegar aqui e começar a trazer os referenciais que eu estou conversando, que eu estou dialogando, e eu ainda fui ousado, que eu coloquei ainda esse contexto, né? Essa vivência da interseccionalidade no livro. Eu não tenho ainda eu não escavei ainda esse conceito, não escavei ainda como é que eu vou fazer, mas a minha proposição é essa, é experimentar, né? E experimentar essa oportunidade, como foi feito esse livro, assim, muito, assim, chegou nessa avalanche de coisas que a gente vive hoje, tudo pela internet. Então, para mim, foi um desafio, né? Eu fui trocando com o meu amigo Léo, ele trouxe as propostas dele, foi muito bacana trocar com o Léo, né? E essa forma de se expor escrevendo é uma forma também de curar, né, as nossas feridas, que a gente vai se desconstruindo com esses tipos de machismos velados, com os machismos estruturais, né, e esse contexto da dança de salão. Então, eu encontrei nessa forma de trocar, né, com os meninos e escrever, uma forma também de como diz o outro aqui na Paraíba, meter a cara, né? Então, foi muito atravessador para mim. Como eu falei para vocês no início, eu não vou aprofundar muito no que eu coloquei no livro, porque a ideia é que você chegue e dê uma olhada mesmo, né? E estaremos abertos aí para trocar. Então, é mais ou menos isso. Estou aberto, como ele falou, né? Estamos abertos aí para trocar um pouco, se vocês quiserem fazer algumas perguntas e quiserem também oferecer algumas críticas construtivas, estamos abertos aí, né, meu amigo Léo? Então, joga a bola para o amigo Léo para a gente trocar essa conversa bacana. Show de bola. Gente, eu queria lembrar, assim, o Marlon falou uma coisa bem importante, né, que o livro que os meninos propuseram, ele está separado em dois grandes grupos, né? Então, a nossa proposta, como o Marlon falou, que a gente está carregado, e foi um desafio na troca e na escrita, de que nós aqui nessa parte do livro, como acadêmicos, é sempre o peso e a falta de mediação entre a produção científica em qualquer área e
o diálogo real, né, a praxis da academia para com as pessoas. Então, é muito legal que vocês leiam, e a galera acadêmica que está nesse livro é de calibre pesado mesmo. Então, a gente, na conversa, na oralidade, a gente procura, e também na escrita, encontrar essa mediação, que é um desafio, principalmente para nós, não falando pelo Marlisson, mas com as coisas que a gente compartilhou, nós que vivemos da prática da dança, é pôr a cara a tapa também, né? Condensar um pensamento e uma prática na escrita é sempre desafiador, pelo menos para mim será sempre. Então, digamos assim, talvez você fazendo uma aula de dança de salão comigo, fique mais fácil os conceitos e as práticas do que ao ler o livro. Então, a gente está nesse desafio, e por isso esse projeto em si já é fundamental, porque todos os acadêmicos aqui envolvidos, as referências que nós temos da área de dança de salão, ela ainda é muito ínfima para uma nova proposta que nós já estamos vivenciando na prática, nessa suposta contemporaneidade, visto mais um grifo da importância desse trabalho. Então, no nosso capítulo Construído Junto, eu queria só não entregar também como o Marlisson, mas a gente parte de quando o Rodolfo nos convidou, Rodolfo é um conhecido aí, é uma figura conhecida aí do universo acadêmico e das práticas que repensam algumas coisas, eu e Marlisson tivemos uma conversa e falamos: Marlisson, olha que interessante, a gente está geograficamente tão distante, coincidentemente, um nordestino branco e um sulista branco, homens héteros. Isso já foi assim, cara, a gente precisa, eu falei, eu acho que a gente precisa falar disso no nosso capítulo. Então, há uma pessoalidade prática em ser homem, branco, hétero, cis, da dança de salão. Então, tem muita coisa interessante, porque a gente expõe algumas coisas, né, nessa escrita que nós acreditamos que precisam ser mais ditas e mais compartilhadas e mais expostas, principalmente por outros coleguinhas da dança de salão. E sim, tem um tom irônico, porque há coleguinhas que têm uma dificuldade de lidar com isso. E nós chegamos a uma relação que em parte disso, tem o coloniais no nome, que faz muita força na minha pesquisa, como na do Marlisson, que diz muito respeito a como a gente se organiza socialmente, né? A minha abordagem é um pouco... eu trabalho com um autor mais estruturalista, né, para os mais acadêmicos aí, e que faz uma análise sociológica disso que nós chamamos de sociedade. E a dança de salão não está fora desse contexto, ela é esse contexto e está nesse contexto. Então, como que foi para dois homens discutir sobre isso? Então, coloniais, porque a gente está numa luta, eu acredito, pessoalmente falando, como o Marlisson falou, é uma cura também, porque perceber a estrutura como ela é e se entender como esse homem colonizado é muito pesado, porque diz respeito a olhar para os privilégios que são enormes, e quem não está pondo isso à prova, à discussão, na mesa, na prática, na dança, no ensino, é porque não quer perder o seu privilégio. Tem uma parcela que não percebe isso, e aí não está tudo bem, mas enfim, é uma parcela, e tem uma outra parcela que já percebe, mas fala assim: por que eu vou mudar alguma coisa se isso vai impactar diretamente os meus privilégios? E a gente cita, nós dois como os homens, parte da nossa experiência, do qual a gente olhou e percebeu inúmeros privilégios que estão estruturados nessa ideia colonial, patriarcal, machista, binária, dicotômica, excludente, violenta, capitalista. Então,
diz muito respeito às figuras, né, como autores aqui desse capítulo. Então, também é um jeito de você conhecer um pouco mais as pessoas que vos falam. E a gente traz ao longo algumas ideias, algumas propostas, mais perguntas do que respostas, e algumas perguntas boas. E daí, para finalizar, em parte, a minha fala, eu queria compartilhar uma questão que é latente, que ainda é muito latente e que nos custa caro como homens, né? Que como que cada homem entendido como hétero cis na dança de salão está se olhando e está se relacionando com a contemporaneidade, que a gente ainda está, né, a contemporaneidade não está fechada, mas que não cabe, que também está no nosso título, que são velhas manias, né? Alguns exemplos do nosso ambiente, da dança de salão, de ficar na porta do banheiro, esperando a menina passar e chamar de princesa, né? A abordagem sobre o corpo da outra pessoa que você dança, sobre o preconceito, sobre, né? A Laís falou muito bem ontem na fala dela, né? Quais os corpos que estão nesses ambientes, né? Então, essas perguntas, elas ainda estão muito veladas, assim, a gente está aumentando a nossa bolha aqui, e é super importante, e a gente percebe que a transformação, ou o abissal, ou essa dança pós-abissal, na pesquisa do Marson, tem a ver muito com esse reconhecimento que a gente está muito atrasado. A contemporaneidade está pressionando, já não cabe mais você ficar na porta do banheiro, já não cabe mais você dançar de determinada maneira, tratar o corpo das pessoas de determinada maneira. São velhas manias que estão relacionadas com o que a gente escreveu lá no texto e na prática da vida. E a gente fica se esquivando, e a gente, por algum tempo, eu usava um termo que uma professora no mestrado me ajudou muito a compreender. Eu achava que a dança de salão era um reduto de gente escrota, e me incluía nesse lugar. Gente escrota nesse lugar do machismo, da violência contra os corpos, na violência contra a mulher. E ela falou assim, bom, podia repensar, porque não é reduto, porque reduto é fechado e você já está dentro e tem que encontrar seus pares para, de alguma maneira, transformar. Então, já não é mais reduto. A gente é uma potência transformadora, individual e subjetiva, como a gente, através das nossas ações, e com alguns autores que chamam isso de hábitos, no caso do meu autor, na prática. Então, colegas, assim, em grande parte, essas falas, elas estão ouvidas e compartilhadas ainda por maior número por mulheres. E a contemporaneidade está pressionando. E eu fico pensando, cara, daqui a pouco não vai ter mais homem hétero cis na dança de salão. E esse que eu descrevi em parte, do qual eu fiz parte e fui cúmplice, não quer falar sobre isso. Então, estou pensando aqui, compartilhando junto, como que a gente pode compartilhar essa live, ler o livro, chamar um amigo para dança, encontrar outras maneiras de fazer, não sei, são algumas coisas. Então, oi, meu amor. Isso, Oi, fazendo. bem? Tudo bem, meu amor, como você tá? Então, olha só que maravilha, né? É isso, né? Ser um pai bacana já é um impacto gigante para as transformações na vida da dança de salão e da sociedade. Então, gente, eu queria deixar aberto para algumas dúvidas, né? O nosso título é Repensando Velhas Manias Coloniais. Tem todo esse arcabouço aí que o Marlison colocou, sob uma ótica, e daí tem uma palavra perigosa aqui no nosso título, né? Da dinâmica da contemporaneidade. Por que da dinâmica? Porque ela não é da contemporaneidade, é da dinâmica que a contemporaneidade exige na nossa vida social. Então, quero agradecer e
enfim, perguntem. Estamos abertos. Léo, só quero engrossar o caldo aí da sua fala, né? Para quando você traz essa narrativa mesmo, né? Eu vivencio muito esse lugar de algumas pessoas não abrir mão dos seus privilégios, né? E fazer vista grossa nesses pontos, nessas narrativas que a gente traz, sabe? Principalmente na pesquisa. Eu vivo muito isso, porque no lugar que eu estou é extremamente machista, sabe? Não tem assim, eu estou praticamente isolado. Estou isolado mesmo, assim, já faz desde meu mestrado, eu estou isolado. Os meus contatos são extremamente fora do estado, porque por conta de eu estar trazendo essa narrativa, de estar propondo, né, procurando sair dessa caixinha, desse heteropatriarcal que existe na dança de salão, né? Porque eu não quero trazer muitos conceitos, não quero ter essa perspectiva acadêmica, porque a gente vive tão imerso nisso que tudo que você fala, você termina se enquadrando num colonialismo, porque a academia em si, ela é colonial, ela é branca, entendeu? Ela é racista, ela é xenofóbica, ela é xenofóbica também, porque eu já sofri porque eu sou nordestino, não na Bahia, em outros eventos que eu participei. O fato de ser nordestino, eu também sofri xenofobia. Então, assim, não se compara o que a menina sofre, o que um homem gay sofre, o que um negro sofre, não se compara, mas também é um preconceito, né? Então, é como Jéssica de Souza fala, é um racismo multidimensional, mas é aquele racismo não de pele, é o racismo cultural, né? Então, eu aqui na Paraíba eu sofro pra caramba, bicho, porque eu não consigo interagir com as pessoas, porque as pessoas se isolaram. Por quê? Porque eu quis propor essa desconstrução em mim mesmo, sabe? E o que eu vejo é que as pessoas, como você falou, Léo, o carinha, o bacana, ele não quer sair dos privilégios dele. Ele não quer abrir mão. Ele quer a mulher submissa. Ele quer a mulher fazendo. Ele quer estar lá na ponta. Desculpa a expressão. Ele quer que a mulher fique lá embaixo, ferradona. Não só a mulher, o homem que não segue o padrão heteropatriarcal também vai entrar na mesma linha, na mesma perspectiva, entendeu? Vai ser colocado de lado, não vai ser escutado. Então é aquele hétero, como você fala, escroto, que eu vejo pra caramba, né? E eu digo de passagem que agora eu não tenho essa vivência na Paraíba como eu tenho em Salvador, porque eu estou na Paraíba e estou em Salvador, né? Então, assim, eu não conheço escavamente em Salvador a perspectiva da dança de salão como eu conheço aqui na Paraíba, mas eu já contextualizei hoje e consigo perceber bailes, né, de dança de salão, tanto em Salvador como na Paraíba, muito, muito comum as situações machistas, racistas, xenofóbicas, misóginas. Então, assim, é gritante isso, sabe? Então, se propor a escrever, né, eu consigo ver assim, peço que leiam mesmo, porque esse projeto é muito interessante, e é como você falou, Léo, a gente se disponibilizar para escrever, para mim, escrever é uma forma de curar meus ferimentos, sabe? Porque o cara que tem um contexto totalmente imerso ao machismo, né? E eu gosto de falar isso porque eu tenho experiência como ex-militar, sou, né, ex-lutador de arte marcial, graduado, então eu tive todo dança de salão também, fui muito machista na dança de salão e ainda consigo ser machista em muitas colocações minhas, dentro do contexto acadêmico, fora do contexto acadêmico, mas eu sempre fico me policiando. É igual você trazer a dicotomia. Todos nós somos dicotômicos. A gente tenta não ser dicotômico, né? Mas a dicotomia é um trabalho cognitivo impressionante. E a mesma coisa é o machismo. É um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias. E as pessoas não querem sair desse privilégio, principalmente os machos escrotos da dança de salão. É como você falou, como a dança de salão está imersa na sociedade, não tem como, entendeu? Ela não ser machista, porque a gente vive uma sociedade machista, patriarcal, heteropatriarcal, heteroterrorista. Essa é a realidade. A gente, a prova disso é esse governo, esse cara que está no governo. O cara prega o machismo, o cara prega a violência, entendeu? Então, você está lutando ali, você está fazendo trabalho de formiguinha, aí chega um cara lá, e não vou dizer que desfaz tudo, mas ele só coloca na mídia tudo que não presta. E coloca a mulher e as pessoas que não seguem esse contexto heteronormativo, exatamente, lá embaixo. Aí é quando eu trago a linha abissal que separa
os saberes que são válidos e os não válidos, os coloniais e os selvagens, porque eu não quero explanar, eu não quero trazer esse contexto acadêmico para essa conversa, entendeu? Porque eu digo a você, eu estou cansado também, e a hora que eu comecei agora o doutorado, mas eu estou cansado por causa disso aqui, ó, esse corpo aqui que a gente não consegue tocar, sabe, ó, isso é corpo, velho, como é que eu vou tocar? Eu estou cansado, Léo, estou cansado, Rodolfo, estou cansado, Luiz. Estou cansado mesmo disso aqui, é 24 horas praticamente, aqui, direto na tela. Então, isso também é uma forma de colonizar a pessoa, colonizar nossos corpos. Eu não saí para nada. Então, assim, você fica uma bolha. Assim, você fica um pouco reativo, cara. Então, assim, sair desse privilégio, ninguém quer, não. E começando pela pandemia, né? Porque eu não sei no estado de vocês, mas aqui, né, eu tenho uma companheira que ela trabalha na área de saúde, ficou na linha de frente e ela disse, olha, não deixe, não se caia, não se engane, porque a pandemia não acabou. A pandemia, entendeu? A pandemia não acabou. Então as pessoas estão indo na onda, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, como na verdade não tá. Entendeu? Isso é o colonialismo, isso é uma forma de preconceito, entendeu? Isso é uma forma do patriarcado agir com outros símbolos. Mas é isso. Então, espero que as pessoas aí tragam narrativa, tragam contribuições e também, né, o filme forte. Sim, por favor. Ó, tem uma coisa aqui no chat, vamos ver. Ah, eu acho que a dança não tem política, não tem raça, não tem cor, não tem crise, só dance. Eu não sei quem que escreveu isso, mas eu vou... A Dirce. A Dirce. Oi, Dirce, tudo bem? Isso talvez seja um sonho, sabe, Dirce? Porque não é assim que acontece. Talvez não aconteça com você especificamente, mas ela é sim política, ela é todas essas coisas também. Não tem como nos desassociarmos. E essa palavra desassociar, eu tenho pensado muito com as conversas que eu tive com o Marlison, porque todas as conversas têm, a contemporaneidade tem nos pressionado para pensar sobre como assim, como eu não consigo me destituir de determinados símbolos e signos do qual essa estrutura é feita. Então, assim, eu não tenho como me destituir da minha branquitude, eu não tenho como me destituir da minha história dentro da dança de salão, das violências que eu cometi. Então, tudo isso está acontecendo, talvez não esteja acontecendo com você. Seria um lugar perfeito esse que você descreve. Estamos aqui para construir um lugar desse. Mas obrigado pela sua contribuição, tá, Dirce? Disse, eu respeito, mas não Até se alguém concordo. quiser abrir o áudio, falar, fiquem à vontade, tá, gente? Vocês podem abrir áudio, vídeo, câmera, fiquem à vontade. Eu uso das palavras do meu amigo Léo também, mas também essa dança seria uma utopia, né, Léo? Porque a sociedade que a gente vive hoje, né? Então, só o fato de você trazer não tem cor, não tem crise, isso já é dicotômico, né? É como eu falei no início, agora há pouco, né? A gente vive essa dicotomia direta, branco, preto, certo, errado, pobre, rico, crise, não crise, entendeu? Então, assim, são dicotomias, né? Então, já essa narrativa de elencar vários fatores, isso aí já é dicotômico. Então, assim, eu respeito sua opinião, gostaria muito que essa dança nela reverberasse no mundo todo, mas essa dança, para mim, com todo respeito, é uma utopia. Mas vamos trabalhar para isso, né, Léo? Que essa dança chegue a esse nível. Exatamente. Ó, tem um outro questionamento aqui, Marlison, vou ler da minha amiga, colega, professora, mestranda. Ela queria perguntar para nós, homens que estamos aqui falando de machismo na dança de salão, de que forma que nós percebemos as mulheres que dançam, questionando isso dessa forma também, ou reforçando as questões aqui compartilhadas. Eu acho que tem um pouco a ver do machismo cooptar também a algumas mulheres da dança de salão, seria isso, acredito. Ela falou que sim. O que você acha, Marlison? Explana aí um pouco. Eu posso começar, Márcio.
Eu acho que esse é um bom exemplo, Marina, de como é delicado falar sobre isso na condição que eu não consigo desassociar, como um homem branco, hétero, cis da dança de salão. Então, aqui, não com muitas aspas, mas com um cuidado da percepção das grandes chances que eu tenho, só por ser isso, cometer vários equívocos. Principalmente afirmando que há, sim, mulheres que são cooptadas pelo machismo. Mas eu vou dar alguns exemplos que possam explanar, como professor no lugar pedagógico, de sala de aula, e também na vivência da prática da dança de salão, que é muito comum, né? Quando eu comecei a me questionar sobre a minha questão dentro da dança de salão, eu fui para a prática e automaticamente o meu corpo e a minha dança se transformaram. Eu ouvi, não de uma, mas de muitas mulheres, amigas ou não, desconhecidas, conhecidas, que a seguinte frase: você é homem? Então, assim, só a maneira com que eu me posicionei diante das minhas questões e a minha dança levantou esse questionamento. Então, supostamente, para essa pessoa que falou essa frase, ser homem tem um determinado conjunto de características que eu também posso reconhecer. Você não tem pegada, você não está me dando prazer, você não vai ficar comigo. Então, eu ouvi esse conjunto de coisas nessa frase. Então, a esse exemplo, eu acredito que pode ser um bom indício de que provavelmente essa pessoa, no caso uma mulher ou mulheres, tenham também os referenciais dos quais o Marlison falou e que a gente vem falando, que não é para ou com o homem, é para com as pessoas. Então, estamos todos sofrendo essas agressões e esses códigos que nos fazem agir de determinada maneira. E na sala de aula, no caso da dança de salão, com bastante especificidade, a gente tem uma discussão que já é longa da relação do condutor, do conduzido ou da condução, do qual já está supostamente naturalizada, e aqui com trilhões de aspas, porque tem colegas que trabalham e a gente discorda em profundidade nas abordagens sobre esse tema, mas para a sua questão, diz respeito assim, como natural, você é homem, se você é homem, e como homem, é você quem tem que me conduzir. E eu, que sou mulher, tenho que ser conduzida, naturalizado. Isso numa sala de aula, em 2022, acontece quase que diariamente. Então, é mais um exemplo do quão enraizado, e daí não tem distinção entre gênero, raça, sexo. Isso acontece numa camada, como o Marlison citou, o Gessé, numa multiplicidade assim gigantesca que está enraizada, rizomada, contaminada no DNA da nossa sociedade. Não sei se contemplei, mas Marlison. Perfeito tua fala, Léo. Me sinto representado, só vou complementar dizendo que, alertando, né, que a gente vive uma sociedade que é extremamente patriarcal, né? Você fugiu daquele guarda-chuva, você já é diferente, então você vai ser tratado, você vai ser atacado, né? E esses questionamentos que o Léo trouxe acontece e aconteceu, né? Então não tem como, são formas, né, de adestramento, né? Então quanto mais a gente é adestrado, e se você foge de um padrão, né, se você foge dessa hegemonia, desse símbolo que adestra, principalmente um símbolo que adestra a mulher, que está acostumada a chegar aquele homem viril, como o Léo agora explanou, quando você sai desse código, sai dessa zona, sai desse nicho, que você quer propor algo que não é dessa forma, aí realmente você é atacado, seja qual for o corpo, você saiu do padrão, né, dessa hegemonia, você é diferente, acabou-se. Então, eu concordo muito com o que o Léo falou e obrigado pela pergunta, foi muito pertinente. Vem, gente, vem mais. Repete a pergunta. Rodolfo não vai fazer nenhuma pergunta, Rodolfo? Luiz, que leram várias vezes o texto. Eu queria voltar ali
na questão que a Dirce voltou. Deixa eu só baixar minha mão aqui. Baixei. Vocês vão me ouvir junto com a Tainá. Não, acho que tem um ponto de vista que talvez contribua, assim, né? Porque viu, Dirce, não necessariamente com relação ao que tu falou, mas é recorrente o pensamento que gira, né, em torno de muitas pessoas, no sentido de que algumas coisas são políticas e outras não, né? Ou algumas coisas são essencialmente o que elas são e outras são outras, né? Como se a gente conseguisse dissociar as coisas, assim, né? E um exemplo, talvez, para pensar isso você consegue se dissociar do ar, por exemplo, assim, né? Você respira, você precisa do ar para sobreviver. Você consegue se dissociar dele? Ah, mas eu sou eu, o ar é o ar. Tá, mas o ar que você respira, em que momento ele passa a ser você? Quando ele entra na boca, quando ele passa pela traqueia, quando ele entra nos alvéolos, quando ele entra dentro do teu sangue, quando o oxigênio é transformado em mioglobina, sei lá. Em que momento o ar passa a ser você? Não uma maçã, né? Você come uma maçã na árvore. Em que momento ela passa a ser você? Quando você compra ela, quando você come ela, quando ela está no seu estômago, quando ela é dissolvida, né? Em que momento a gente consegue se dissociar, né? E aí uma questão que ajuda a pensar isso também, dança e política, por exemplo, se a gente pensar a dança como jogo, tá? Não necessariamente a gente precisa pensar a dança como jogo, mas a gente pensar a dança como jogo, um jogo tem regras, certo? Né? Basicamente. A partir do momento que você tem regras, você tem alguém que está dizendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, quem não pode, né? Então, a partir do momento que se convencionaliza algo dentro da nossa sociedade, então, por exemplo, a partir do momento que se define o que é dança, porque para a gente dizer apenas dance, a gente está definindo o que é dança, né? A gente está dizendo tais coisas é dança, tais coisas não é dança. Então, a gente está colocando um escopo de regras. Isso quer dizer que alguém tem que criar essas regras, alguém tem que fiscalizar essas regras, alguém tem que manter essas regras e, consequentemente, todas aquelas pessoas que não se encaixam nessas regras estão lutando para que elas sejam incluídas no jogo e se mude o jogo e as regras para que elas não sejam invalidadas, por exemplo, né? Uma partida de futebol, o torcedor tem que ficar do lado de fora, o jogador dentro do campo, a bola não pode pegar com a mão, então tem um monte de regrinha, né? A partir do momento que uma pessoa cega, sem os braços e sem as pernas, decide que ela pode jogar futebol, ela já não se encaixa mais dentro dessa partida, né? A mesma coisa é a dança. Quando você define que isso é um jogo e ele tem regras, ser homem é isso, ser mulher é aquilo, o homem conduz, a mulher é conduzida, você tem que dançar em pé, você não pode ir para o chão, você não pode levantar a perna, etc. e tal. As mulheres têm que usar tais roupas, os homens têm que usar tais roupas. A gente pode até dizer que a gente, dentro daquele jogo, está só dançando, mas a gente está só dançando baseado em todo um contrato e um construto social que decidiram o que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que dançar de um jeito, a gente tem que agir de um jeito, e acho que é um pouco isso que o Márcio e o Léo trouxeram, assim, né? Tem um conjunto de regras que a gente chama de patriarcalismo, de colonialismo, que decidiram por nós o que é dançar e o que não é dançar. E dentro desse só dança, não estão incluídas as mulheres, as pessoas negras, as pessoas não andantes, né? As pessoas não bípedes, dança de salão mesmo, né? Enfim, acho que eu queria só completar um pouquinho assim, né, em cima ali, porque eu entendo essa vontade que a gente tem de dizer que apenas dance, mas para dizer apenas dance, você tem que fingir que o resto não faz parte, né? É um pouco isso, assim. A Camila abriu a câmera, ela vai falar, Camila? Vem. Não? Não, pode falar, pô, depois eu falo. Não, por favor. Você é nossa participante. Não, pô, tá todo mundo aqui, mas tudo bem, eu posso falar. Eu queria falar um pouco sobre isso de Dirce também, que Dirce trouxe, e complementar um pouco o que vocês falaram sobre essa questão da diferença, assim, né? Tipo, acho que Dirce traz um pouco essa coisa de não ter política, não ter raça, não ter cor, assim como se não existisse diferença.
como se não precisasse existir diferença. E aí eu acho que talvez, Dirce, o problema não seja a diferença, não seja ter raça, classe ou não, mas a percepção da diferença, assim, né? Como que a estrutura lê essas diferenças, né? Trata essas diferenças, assim. Então, tipo, o racismo, ele existe, o machismo, ele existe. E eu acho que esse é o lance de estar indissociável, né, da realidade, assim. Então, eu acho que a ideia de não ter diferença, ela é uma utopia que ela é violenta, assim, porque ela exclui os corpos, né? A ideia de não ser diferença, de não ter diferença, enfim, exclui a possibilidade de existência de tudo, porque tudo é diferente, assim, né? Ao mesmo tempo que tudo é, de alguma forma, a mesma coisa, num sentido muito amplo, todas as coisas são absolutamente, essencialmente diferentes, assim, todas as coisas, todas as pessoas, todos os corpos, todas as árvores, cada grão de areia. É isso, Tainá tá ligado, pô, eu acho que é por aí, assim. Então, eu acho que só para finalizar assim, é justamente na diferença que o mundo se constrói, assim, é na diferença que o aprendizado acontece, é na diferença que a roda gira. Então, negar a existência da diferença, né, fechar o olho para isso, talvez seja um caminho justamente violento. Então, talvez o convite seja, tipo, vamos honrar as diferenças e refletir sobre as diferenças, pensar como eu percebo a diferença, né? Eu não sei quem é você, Dirce, mas, tipo, você, como mulher, como você lê as diferentes realidades que estão coabitando com você dentro desse salão, né? Assim como esses homens que estão aqui falando também, como eles disseram, né? Não tem como eles tirarem a realidade dele, tirar essa lente que é quem eles são como indivíduo, né? Qual é a identidade deles, assim. Assim como não tem como você tirar a sua nem ninguém. Acho que é isso. Não sei se... Enfim. Camila Senhorita arrasa. Camila. Tá por aí, né? Baile. Ai, lindona. É prazer Saudade revê-la, de viu? sair pro baile Saudade, com você. saudade. Saudade, viu? Que bom te ver. A É, Camila falando... Perdão, pode falar, Léo. não, eu só queria, assim, chamar mais ainda para fazer o merchan que o Marlison começou com a expectativa do livro. A gente tem um subitem que pode ajudar um pouco, e a gente colocou de uma maneira, assim, o pedido dos organizadores foi de uma maneira não acadêmica, apesar que daí depois se transformou um pouquinho, mas aí, né, eu só queria... Velhas manias com validade vencida. A gente faz uma reflexão disso em parte com o que a Camila falou, assim, sabe? Que já venceu. Aí o nosso esforço, pelo menos o meu, principalmente, está muito em trazer à tona, trazer à baila, porque há um grande número de pessoas que não percebem, como a Camila falou, em detrimento de um outro pequeno grupo, que talvez, em parte, somos nós aqui e outras pessoas, de não perceber essa estrutura. Então, nesse subitem, te convido a, quando o livro chegar, você dar uma lida lá que tem várias dessas abordagens aí. Muito lindo. E talvez, eu acho que é impossível também não ver as diferenças, né? Eu acho que, na verdade, eu vou lançar essa pergunta, assim, será que é possível não ver a diferença, ou a gente vê a diferença e a gente faz o quê com isso? Acho que é por aí. Camila, E como a gente escutar a experiência, né, dessas pessoas que ocupam lugares diferentes dos nossos, acho que isso é muito importante, assim, que esse é só dance. Me vem uma cena muito marcante do espetáculo Salão do Casa 4, até já fazendo a propaganda aí, que às 9 horas a gente vai começar a próxima oficina com o Alisson, que, enfim, eles relatam em cena várias experiências traumáticas, assim, de sofrer muita violência por serem homens gays, e violências, inclusive, assim, de levar inclusive amigos deles enfim, amigos que sofreram violências físicas, né?
E aí tem um momento, assim, sublime da peça, que é o momento que ele fala, cara, eu só queria dançar, sabe? Então, ele queria viver isso, né, que a Dirce traz ali, eu só queria dançar. Mas, na realidade, pela diferença enfim, de eles serem homens gays, eles não conseguem ter essa experiência. Então, acho que para nós, enquanto ocupantes desse lugar de privilégio, né, que a gente pode só dançar, como homem branco, hétero, a gente se encaixa nessas regrinhas do jogo e vai lá e nem, não tem problema. Acho que cabe muito esse lugar de escuta afetiva mesmo, né, de entrar em contato, de ouvir, de dar espaço para as pessoas falarem, dar espaço não, né, ceder um pouco o espaço que a gente ocupa excessivamente, talvez. Mas eu acho importante também esse tipo de momento, acho que um pouco do capítulo que a gente convidou os meninos era nessa intenção mesmo, a importância de nós, homens, brancos, héteros, que ocupamos esse lugar, criar esses espaços de autocrítica, né, de se fortalecer nessa necessidade de abrir mais espaço, de se questionar. Então, acho que vem muito nessa direção de se curar também, como os meninos trouxeram, né? Foi muito a intenção mesmo, assim, também desse espaço com vocês, e acho que a contribuição de vocês foi bem fundamental nesse sentido. A gente está com pouco tempo mesmo agora, porque às 9 a gente vai ter que começar a próxima. Então, se vocês quiserem dar uma palavrinha de finalização aí, Eu queria só rápida. comentar uma coisa antes, eu sei que nosso tempo já passou, mas é que o assunto foi bom ali, né? E aí eu não vou conseguir, mas eu já devolvo para os Tu tem a meninos. tua oficina para fazer isso. Não, Obrigado, Luiz. eu queria Obrigado, só, Luiz. Compartilhamos da mesma questão. eu queria só reforçar ali o que a Camila falou, porque foi muito foda. Porque, tipo assim, a coisa de dizer de padronizar tudo, né? É aquela coisa assim, quando tu fala que tu acredita num Deus diferente e alguém fala assim pra ti, não, mas tem vários deuses, mas o Deus é um só, né? Tipo assim, então existe um Deus só, né? Geralmente o pessoal do espiritismo, com todo respeito, geralmente fala isso, né? Não, existem várias crenças, mas Deus é um só, né? E não, existem crenças em deuses completamente antagonistas umas às outras, assim, existem formas completamente contrárias de entender, por exemplo, a figura de Deus, né? Então, como que Deus é um só, né? Quando tu fala isso, tu tá dizendo, não, existe um Deus só no final das contas. Então, o meu é o, né? E a diferença é a mesma coisa. Quando tu fala, somos todos humanos, né? Então, de repente, não existe preconceito porque no final das contas somos todos humanos, né? Então, você está dizendo, então, sim, existe um tipo padrão de humano que é esse, e é isso aí, gente, se adapta aí porque existe um só, né? E não, existem humanidades completamente antagônicas, né? Não, eu e o Bolsonaro não somos o mesmo humano, desculpa, gente, não, né? Deve ser completamente fora da possibilidade existencial, assim. Então, existem ideias completamente distintas, né? E é isso, viver com a diferença no final das contas. Né? E a Camila falou isso ali e eu achei muito foda. Isso. Marlison, vou finalizar aqui. Queria agradecer muito a Dirce. A Dirce, inclusive, a Dirce foi minha aluna. Ela é maravilhosa. Ela mora em Santa Catarina e ela é uma pessoa incrível. Quando os bailes voltarem aí, vocês vão conhecer ela. Eu queria aproveitar e deixar registrado para a prosperidade uma frase que, se não me engano, foi da Angel Viana, se não me engano, que eu acho que esse exercício que a gente vem praticando é uma coisa que o que eu mais peço é para as pessoas que a Angel Viana falava que o que foi visto não tem como você desver. E esse negócio eu fico muito pirando. Então, assim, não tem mais para quem, como a Camila falou assim, eu acho que tem muita gente que já viu, mas finge e tenta desver. Então, assim, o que a gente vai fazer e está fazendo com o que a gente percebe, viu e vê. Então, eu quero agradecer e finalizar com isso. Meu parceiro Marlison. Gente, primeiramente quero agradecer, né, mais uma vez, parabenizar o projeto, agradecer a todos que estavam aqui, todas e todos, certo? E queria terminar também com... Eu não estou querendo trazer nada acadêmico, mas eu vou trazer. Eu quero terminar com um conceito de encruzilhada de Exu, sabe? Porque, às vezes, a desorganização é necessária, porque a gente viver na organização é uma cilada do colonialismo, do cara colonial. Então, que fica aí
a contexto, porque o mundo é um gíria. A gente está numa gíria direto, sempre na ginga, e eu fico naquela ginga do seu Zé Pilintra mesmo, na malandragem, para malandrar em cima desse colonialismo, desse patriarcado e desse capitalismo que a gente vive hoje. É isso, muita axé para a galera, tá? E que Exu esteja por todos nós. Gente, obrigado. Agora a gente Valeu, gente. já vai começar já a do nosso queridíssimo amigo maravilhoso. A gente Salve, vai trocar Troca a de sala, sala, né? tá? Então a gente vai fechar aqui, finalizar a gravação Meninos, e a gente abre lá, tá no link. vocês não querem colocar aqui no chat para as pessoas já facilitarem, quem sabe? Antes da gente fechar a sala, que Pode daí ser. Aham. E aí lembrem de assinar a lista de presença, quem puder depois também, por favor. Obrigado, A gente manda na Sandra, próxima Maria, também. Disse, Camila, Paula. Consegue